Pronto, então bom dia a todos. Então, a gente vai hoje continuar com os descritores do SAEB. Ontem nós analisamos, resolvemos questões como o descritor 1. Então, lá no descritor 1, a gente viu que é aquele descritor que diz que você deve captar as ideias presentes no texto, ou seja, ideias explícitas, que você possa provar com elementos que estão escritos no texto, né? Hoje nós vamos ver o descritor 2 e o descritor 4. O descritor 2 é aquele exatamente com o que nós estamos trabalhando e com os quais você vai utilizar na sua redação. Lembrando que na sua redação, na competência 4, né, você precisa trabalhar com a coerência e a coesão. E tanto a coerência e a coesão, apesar de não serem, digamos assim, a mesma coisa, mas ambos trabalham com a perspectiva do uso dos elementos de coesão, que são os referenciais, né? Por exemplo, que são os elementos de referência, no caso, os pronomes, os advérbios, retomadas de elementos dentro do texto. Isso é muito importante na sua redação do Enem. Quando você for fazer a sua redação do Enem, no nosso caso, que hoje não é o Enem, mas a gente aproveita para adiantar. Você vai precisar fazer a ligação interparágrafa, né, digamos assim. Tá? Você vai ter que ligar os parágrafos com conjunções, que a gente chamou aqui, quando a gente trabalhou, a gente chamou exatamente de o elemento que faz parte da argumentação, né? Que é o elemento que vai, por exemplo, portanto, o mais, que vai ligando os parágrafos, tá certo? E vai dando consistência à sua redação, principalmente do que se refere à questão da coerência, tá certo? É exatamente o que fala o descritor 2, tá? Vamos mostrar aqui a nossa tela e vamos ver aqui essa nossa guia, em que há esse TDzinho com essas dois descritores que vamos trabalhar hoje. O descritor 2 e o descritor 4. Tá aqui, ó. Descritor. Aqui. Esse aqui é o descritor 2. Tem um aqui, mas é 2, viu? Estabelecer relações entre as partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade do texto. Isso aqui, na prova do SAEB, você vai ver como é fácil você identificar, e na prova do Enem você vai precisar utilizar isso na sua redação. Se você não se ateve ainda a isso, você que está se preparando para o Enem, né, você que está ligado aí, fazendo redações, qualquer coisa, gente, pode entrar em contato lá no privado, tá certo, pessoal? Como é que funciona isso aqui? Eu vi, o senhor falou lá na questão dos argumentadores lá, né, dos elementos responsáveis pela argumentação, nós estudamos como é que isso funciona na redação, né? A gente vai até pegar modelo de redações e mostrar para você, tá certo? Aqui no SAEB a gente vai essas questões sobre o descritor 2 é exatamente assim, você vai identificar esses elementos que para evitar repetições ou mesmo para substituições. São os elementos coesivos do modo geral. Pronomes, repito, pronomes, advérbios e mesmo expressões sinonímicas, né, responsável por isso. Questão 1. Massa boa é massa fresca. Os pais de um italianinho eram donos de uma trattoria no interior da Itália. Isso há décadas e décadas. Comida simples, tradicional, lugar pequeno, pratos deliciosos. Certa vez, enquanto o menino brincava no balcão e seu pai assumia as caçarolas, um turista que degustava a massa viu um ratinho passar no salão. "O que é isso?" exclamou o cliente. Sem reação e também surpreso, o italiano improvisou. "Essa é a Suzy, mora aqui com a gente." Esperteza, né? Esperteza, né, do italiano. Se a gente for observar dentro desse texto aqui, nós vamos ter aqui os pais de um italianinho eram donos de uma trattoria no interior da Itália. Isso, olha aí, ó. Esse pronomezinho aqui, que a gente vai realçar para você aqui, né? Esse pronomezinho aqui, isso, ele retoma exatamente esse elemento que foi afirmado anteriormente, ou seja, os pais do italianinho eram donos de uma trattoria no interior da Itália. Então, isso há décadas e há décadas. Ele não precisa repetir isso aqui. Ele poderia utilizar outra expressão como esse fato ocorreu há décadas e décadas, né? Comida simples, tradicional, lugar pequeno, pratos deliciosos. Observe como essas referências aqui, ó, lugar pequeno, faz referência exatamente a quê? A tratoria, né? Uma tratoria está sendo representada aqui pela expressão lugar pequeno, certo?
Certa vez, enquanto o menino brincava no balcão e seu pai assumia as caçarolas, um turista que degustava. Observemos aqui o substantivo turista e logo na sequência nós vamos ter aqui, nós vamos ter aqui o pronome relativo que retoma esse elemento anterior, né? Que retoma esse elemento aqui que está anterior. Então, tudo isso aqui, esses elementos aos quais nós estamos nos referindo, faz parte da coesão textual, né? São elementos, né, que a gente precisa identificar, que eles estão lá para repetir, para evitar repetição, para retomar esses elementos já mencionados ou que vão ser mencionados, né? No caso aqui, quando ela diz assim, ó, quando o cliente, né, que degustava a massa, viu um ratinho passar no salão. O que é isso? Isso aqui é um pronome demonstrativo com uma função diferente dessa aqui, né? Nesse caso, isso representa o que é isso, ou seja, o que é que está acontecendo, como é que pode, ou seja, isso aqui é muito mais abrangente, mas ele continua sendo um elemento de referência, tá? No caso aí, substituindo aquilo que não está presente, mas aquilo que está implícito, continua sendo um elemento de referência, ou seja, um elemento responsável pela coesão textual. Sem reação e também surpresa, o italiano improvisou. Essa é Suzy. Olha aí que lindo. Usa o pronome aqui, pronome demonstrativo, mostrando aqui o que ele vai falar, que a Suzy já prevendo, mostrando algo que ele vai dizer. O que ele chama de catáfora, né? Porque a anáfora é quando você usa algo sobre o que já foi mencionado. E no caso aqui, essa ainda vai referir-se que é a Suzy. Então, no caso aqui, ocorreu uma catáfora. Aqui, nesse pronome, na primeira linha, isso, a gente diz que houve aqui uma anáfora, porque ele se refere a algo já mencionado, né? Assim, você tem que ter muito cuidado na sua redação para fazer essa ligação perfeita no seu texto, né? 5 na sua redação, na competência 4, você vai precisar passar por tudo isso, você precisa utilizar esses elementos, principalmente a ligação entre os parágrafos, tá ok? Muito bem, então no caso aqui uma catáfora, né? Essa, fazendo referência ao que vai ser mencionado ainda, no caso aqui, ao substantivo próprio Suzy, tá certo? Beleza. Então aqui a questão diz o seguinte, no trecho, que degustava a massa, a palavra destacada refere-se a quem? Ora, que faz referência a turista, que já está aqui, ó, olhando para nós outros, na letra C, né? Que na letra C, nós já temos aqui o nosso gabarito, né? Temos aqui o nosso gabarito na letra C de casa, aqui, ó, no azul. O turista, facilmente identificado, né, gente? Porque ele está pertinho, tá? Talvez isso aqui fosse um pouco mais difícil, talvez se essa aqui fizesse aparecer uma questão um pouco mais complicada, esse outro isso aqui, né? Mas o quezinho não, o quezinho aqui, ó, pronome relativo, lembrando, pronome relativo inicia uma oração subordinada adjetiva, no caso aí, oração adjetiva restritiva ou explicativa, professor? No caso aí, uma oração subordinada adjetiva restritiva. Lembrando que para você, na sua redação do Enem, não vai fazer diferença se você utilizar vírgula ou não para separar as orações subordinadas adjetivas, né? A correção do Enem não vai querer saber isso. Quer saber apenas se você usa adequadamente os pronomes, tá bom? É bom colocar aqui, circular aqui, pessoal, senão não vai dar problema. Pronto, letra C de casa. Segunda questão, leia o texto abaixo. Lobo-guará capturado em Minas. Lobo-guará aparece na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Um homem estava trabalhando em uma vidraçaria quando o animal entrou. Aqui, ó. O animal entrou no local. O comerciante chamou a polícia. Olha, o comerciante, outro elemento, chamou a polícia militar do meio ambiente. O lobo estava com a boca machucada e a PM acredita que ele tenha vindo da mata da Copasa, que fica a 10 quilômetros do bairro Milionário. Depois de capturado, o lobo-guará foi levado ao veterinário para tratar dos ferimentos. Ele deve ser levado de volta à mata. Veja como
o autor do texto aqui costurou bem, né? Fez bem a costura dos elementos aqui do texto, né? Lobo-guará aparece na região do Barreiro. Um homem estava trabalhando em uma vidraçaria quando o animal, ao invés de repetir agora lobo-guará, ele usa aqui o hiperônimo, o animal, né? O animal. Aqui, lobo-guará seria o hipônimo, já que é mais restrito, tá certo? Essa é a relação muito interessante. E o animal, algo maior, mais amplo, chama-se hiperônimo, né? O animal entrou no local. O comerciante, olha, quem é o comerciante? O comerciante é o homem que estava trabalhando. Para não repetir o homem, ele utilizou agora a profissão, né? A profissão do indivíduo. Chamou a polícia militar do meio ambiente. O lobo estava com a boca machucada. E a PM, para não dizer polícia militar, ele representa agora, reproduz polícia militar através da sua sigla, PM. Acredita que ele tenha vindo da Mata Copasa, que fica a 10 quilômetros. Observe como que aqui, pronome relativo, substituindo aqui Mata Copasa, né? Ó, que fica a 10 quilômetros do bairro Milionário. Observe como essa oração aqui, ela é oração subordinada adjetiva explicativa, que tem essa vírgulazinha aqui. Mas você, na sua redação do Enem, não vai se preocupar com isso, né, certo? Mas observe como o quezinho aqui substitui Mata Copasa. É, portanto, um pronome relativo. Só esse que aqui não é um pronome relativo, não? Não, esse que aqui é uma conjunção integrante. Está iniciando uma oração subordinada substantiva, né? Ou seja, a PM acredita, e aí vem o objeto direto, no caso, que ele tenha vindo da Mata Copasa. Sou objeto direto, não, professor, objeto indireto, que acredita em alguma coisa. Apesar de a preposição estar implícita aqui, a gente sabe que isso é um objeto indireto, né? Acredita em que ele tenha vindo da Mata Copasa. Esse que aqui é um pronome relativo, porque ele refere-se a um substantivo, no caso, Mata da Copasa, que vem logo anterior a ele, tá certo? E aqui, no finalzinho, ele vai usar ele deve ser levado. Ele quem? O lobo-guará. Ele quem? O animal. O lobo, ou seja, os elementos que ele representa dentro do texto. Veja como o autor costura bem isso aí, gente, ó. Você costurou bem o seu texto, o texto fica bonito, fica leve de ler, tá? E para você, fazendo essa análise prévia, quando você vem para a questão, fica tudo mais fácil, ó. O homem que estava trabalhando em uma vidraçaria é também identificado como, ó, comerciante, porque está aqui, ó. No primeiro caso, ele usa o homem estava trabalhando, na sequência ele diz, o comerciante chamou a polícia, né? É fácil de identificar? Facílima, muito fácil mesmo, tá bom? Leia o texto abaixo. O peixe. Tendo por berço o lago cristalino, folga o peixe a nadar todo inocente. Medo, receio do porvir não sente, pois vive incauto no fatal destino. Se na ponta de um fio longo e fino a isca à vista, ferra-o inconsciente, ficando o pobre peixe, de repente, preso ao anzol do pescador ladino. O camponês também, do nosso estado, daquele peixe, tem a mesma sorte. Antes do pleito, festa, riso e gosto. Depois do pleito, imposto e mais imposto. Pobre matuto do sertão do norte. Olha que texto belo, né? Faz referência à nossa política, né? Faz ali uma comparação entre o eleitor desavisado do sertão, para quem o político faz festa, abraço, convida para isso, convida para aquilo. Ou seja, ali é a isca, o anzol para fisgar o eleitor. Depois, passada a eleição, o eleitor fica revelia, torna-se vítima do político. Assim o peixinho, coitado, inocente, né? Ali, quando vê uma iscazinha no anzol, corre, chega lá e se espeta todinho, coitado, né? Muito bem. Mas vamos analisar rapidamente aqui essa questão da coesão. Tendo por berço o lago cristalino, folga o peixe. Apareceu aqui o peixe, que é o sujeito da história, né? A nadar todo inocente. Medo ou receio do porvir não sente. Quem é que não sente? Ele. Observe como a coesão aqui foi feita através de uma elipse, né? Ele não repetiu aqui o sujeito peixe.
Mas fica claro aqui que o sujeito discente é o peixe, né? Então, no caso aí, houve uma elipse, que também é um recurso que a gente, é recurso conhecido, por sinal, né? Recurso conhecido de coesão, que é quando você evita a repetição apenas omitindo o elemento na sequência. Pois vive incauto do fatal destino. Se na ponta de um fio longo e fino a isca à vista, ferra-o. Aqui apareceu o peixinho, o peixe substituído agora pelo pronome oblíquo o. Ferra-o quem? O peixe. Ferra-o inconsciente. Ficando o pobre peixe de repente preso ao anzol do pescador ladino. O camponês também do nosso estado, daquele peixe, olha aí, referência ao peixe lá do mar, né? Usando aqui o daquele, pronome demonstrativo, aquele dex pronominal, indicando aquilo que está distante, que agora ele saiu do peixe, da realidade do peixe e veio para a realidade do eleitor. Tem a mesma sorte. Antes do pleito, festa, riso e gosto. Depois do pleito, imposto e mais imposto. Pobre matuto do sertão do norte. Então, esse pobre matuto aqui faz referência aqui ao camponês. Veja que repitamos a questão da postura, né, do alinhavamento que o autor do texto vai dando, tá certo? Vamos lá então ver aqui uma questão aqui. No verso, se na ponta de um fio longo e fino, a expressão destacada refere-se à palavra, ora, nem destaquei antes não, né, mas a gente tem aqui a palavra anzol, isso aqui está claro até pela nossa compreensão de mundo, né, e aqui está um fio longo e fino, né? Que na verdade é o anzol que está a esperar o coitado do miserável do peixe, tá certo? Pergunta que não quer calar. E aí, alguma dúvida sobre isso que a gente falou aqui, sobre essa questão dos pronomes, dessa retomada, sobre essa questão de coesão? Se tiver, pode perguntar que a gente tenta dirimir aqui essa dúvida, tá bom? Porque a gente fala assim, é muito simples e tal, mas às vezes a gente... professor, eu não compreendi porque aquele que é um pronome relativo, aquele outro não. Não compreendi, você falou em deix, eu não entendi. Se tiver alguma dúvida que eu possa dirimir agora, por favor. Pronto, 1, 2, 3, então vamos continuar aqui na nossa... Agora, descritor, agora vamos mudar o descritor. Agora o descritor 4, né? Se o descritor 1... nós temos que inferir informações explícitas. No descritor 4, nós vamos inferir informações implícitas, ou seja, aquelas que não estão escritas no texto, mas que a gente facilmente pode retomar, tá bom? Segunda-feira, 15 de junho de 1942. Minha festa de aniversário foi no domingo à tarde. O filme de Rin Tin Tin fez o maior sucesso entre minhas colegas de escola. Ganhei 2 broches, um marcador de livros e 2 livros. Vou começar dizendo algumas coisas sobre minha escola e minha turma, a começar pelos alunos. Beth Bremendahl mora numa rua que não é muito conhecida, no lado oeste de Amsterdã, e nenhum de nós sabe onde fica. Ela se dá muito bem na escola, mas é porque estuda muito, é muito quieta. Jaqueline Van Marsen é talvez minha melhor amiga, mas nunca tive uma amiga de verdade. No começo achei que Jaque seria uma, mas estava redondamente enganada. Henry Metz é uma garota legal, tem um jeito alegre, só que fala em voz alta e parece mesmo uma criança quando estamos brincando no pátio. Anneli Goslar é meio estranha, costuma ser tímida, expansiva em casa, mas reservada quando está perto de outras pessoas. Conta para a mãe tudo o que a gente diz a ela, mas ela diz o que pensa e ultimamente passei a admirá-la bastante. Nani Van Praag Cigar é pequena, engraçada e sensível. Apesar de só ter 12 anos, é a própria Lady. Age como se fosse um bebê. Além disso, é muito atenciosa e eu gosto dela. Anne Frank, o diário de Anne Frank. Né? Vocês conhecem a história de Anne Frank? Menina que escreveu um diário enquanto estava escondida, né? num gueto durante o Holocausto, lá na Segunda Guerra Mundial, na Polônia, né? E ela ficou lá até depois ela vai morrer, tá? A família toda foi dizimada
por conta do Holocausto, né? E aqui ela, no diário dela aqui, 1942, ela vai falando aqui sobre os... Lembrando que a guerra começou em 39, né? 1939, e ela ficou no seu esconderijo lá durante muito tempo, tá? Se a gente for analisar esse texto sobre vários aspectos, devemos começar por onde? Devemos começar pelas informações explícitas. Você vai encontrar, por exemplo, o que ela ganhou de presente de aniversário. Nós temos aqui, podemos afirmar que ela ganhou, que ela gosta de livro. Sim, isso aí é informação implícita, né? Porque ela ganhou 2 livros e um marcador de livros e 2 livros. Ela gosta de ler, isso é uma informação implícita, tá? Outra informação implícita aqui é que a meninazinha atraiu, né? Jaqueline Van Massen é talvez minha melhor amiga, mas nunca tive uma amiga de verdade. No começo achei que Jaque seria uma, mas estava redondamente enganada. Então houve alguma coisa, alguma traição que fez com que a Anne Frank percebesse que estava sendo enganada pela amiga. Então é outra informação implícita. E assim a gente pode catar as informações implícitas e explícitas presentes no texto a partir do tipo de texto, da tipologia, do gênero textual. No caso aí, um diário, está marcado aqui pela data, né? Pela data, a gente já sabe que se trata de um diário, tá? O modo como o emissor dialoga com o suposto leitor, né? Aquele que vai pegar depois do diário e vai ler, tá certo? E muitas vezes o receptor é o próprio diário, né? O leitor, às vezes, nem existe quando se escreve um diário, tá? E nós temos aqui elementos também que a gente pode lembrar do que falamos há pouco tempo, da questão da coesão, né? Quando ela vai usar aqui mas é porque estuda muito, né? Ou seja, ela é muito querida porque ela se dá muito bem na escola, mas é porque estuda muito, tá certo? Então ela usa aqui a conjunção adversativa que vai até mesmo ao encontro dessa afirmação aqui. Ela se dá muito bem na escola, né? Tem aqui fica uma dúvida aqui se é porque ela se dá bem com as pessoas ou bem em termos de nota, né? Mas esse mais aqui é um elemento que liga essa oração a essa que a gente vai chamar exatamente de uma conjunçãozinha, né? Um conectivozinho adversativo, tá bom? Vamos então à nossa questãozinha. De acordo com a autora desse texto, Nani Van Paag Cigar cadê a Anne? Está aqui. Nani Van Paag Cigar é pequena, engraçada e sensível, apesar de só ter 12 anos. Existe aqui uma interessante, uma informação implícita, a gente poderia dizer, será que ela é a mais nova da turma? A gente poderia afirmar isso, já que ela diz, apesar de só ter 12 anos, como se as demais fossem um pouco mais velhas, seria uma informação implícita também, tá? É a própria Lady. Ter destacado aqui Lady nos lembra o quê? Nos lembra uma pessoa fina, né? Uma pessoa ponderada, uma pessoa boa, uma pessoa muito educada, né? Então, esse termo aqui, Lady, nos dá essa pista, né? É outra informação implícita que a gente vai ter aqui, né? Age como se eu fosse um bebê. Além disso, é muito atenciosa e eu gosto dela. De acordo com a autora desse texto, Nani Van Praag Cigar é educada, fofoqueira não, né? Implicante não, irritante também não. Então, só resta para nós aqui, educada, representada no texto pela palavra lady, né? Informação implícita bastante fácil de a gente perceber o descritor 4, que são as informações implícitas que a gente precisa pegar. Reservada, se você marcasse aqui fofoqueira, lembrando que a gente, quando fala das questões do SAEB, não é só marcar a resposta correta, também a marcar aquela que é muito errada, que é muito inadequada, que não tem nada a ver com o texto, também vai prejudicar a avaliação do seu nível, né? Do seu nível, tá bom? Então, vamos aqui para a questão de número 5. Leia o texto abaixo e responda. Burro sem rabo. São 10 horas da manhã. O carreto que contratei para transportar minhas coisas acaba de chegar. Vejo sair a mesa, a cadeira, o arquivo, uma estante, meia dúzia de livros. Vamos destacar isso aqui, meia dúzia de livros. A máquina de escrever, vamos destacar. 4 retratos de criança emoldurados. Um desenho de Portinari,
outro panceti, levo também este cinzeiro e este tapete. Aqui em casa ele não tem serventia. Ele vai mandar tudo embora mesmo, né? Vai se sair das coisas. Observemos aqui, só refletindo aqui sobre coisas, né? Quando ele diz aqui no começo do texto, são 10 horas da manhã, o carreto que contratei para transportar minhas coisas, né? Coisas aqui vai funcionar como um elemento catafórico, porque ele vai ser representado mais à frente, ou seja, ele representa algo que ainda vai ser mencionado. Veio, que coisas são essas? A mesa, cadeira, arquivo, uma estante, meia dúzia de livros, 4 retratos de criança, etc. E esta outra fotografia, ela pode fazer falta lá para onde ele vai, né? A mesa é velha, me acompanha desde menino, desde destas antigas, com uma gradinha de madeira em volta, como as do tabelião do interior. Gosto dela, curti na sua superfície 1 hora de estudo para fazer prova no ginásio. Finquei cotovelos em cima dela noites seguidas à procura de uma ideia. Foi de meu pai, é austera, simpática, discreta, acolhedora e digna. Lembra meu pai. Esta cadeira foi de Hélio Pellegrino, que também me acompanha desde menino. É giratória de palhinha. Velha também, mas confortável, como as amizades duradouras. Mandei reformá-la e tem prestado serviços inspirando-me sempre a sábia definição de Sinclair Lewis sobre o ato de escrever. É a arte de sentar-se numa cadeira. Muito bem. Mandei reformá-la e tem prestado serviço inspirando-me sempre a sábia definição de Sinclair Lewis sobre o ato de escrever. É a arte de sentar-se numa cadeira. Aqui temos o ato de escrever, né? Devidamente representado pela expressão é a arte de sentar-se numa cadeira. A definição, nós temos aqui uma referência definidora, né? E lá vai ele, puxando a sua carroça no cumprimento da humilde profissão que ele vai em justo designativo de burro sem rabo. Não tenho mais nada a fazer. Vou atrás das coisas que ele carrega, as minhas coisas, parte de minha vida, pelo menos parte material, do que sobrou de tantas atividades dispersa, o meu cabedal. Fernando Sabino, a mulher do vizinho, tal. Lembrando, Fernando Sabino, cronista, né? Cronista, autor de O Grande Mentecapto, autor também de O Homem Nu, né? Um dos mais festejados cronistas brasileiros, um dos caras que ganhou notoriedade escrevendo crônicas, tá bom? Ao lado de Carlos Drummond de Andrade, ao lado de Paulo Mendes Campos, Rubem Braga. O trecho que indica o narrador era escritor ora, a mesa, a cadeira, o arquivo, uma estante, meia dúzia de livros, como as do tabelião do interior, muita hora de estudo, a procura de uma ideia. Olha, quando a gente é escritor, principalmente cronista, a vida toda é buscando ideias para escrever, né? Então ele vai dizer lá que vamos até destaquei lá, eu acho que destaquei. Quer ver? Tá aqui, professor. Curti a superfície, muita hora de estudo para fazer prova no ginásio. Fiquei cotovelo em cima delas noites seguidas, à procura de uma ideia, né? Ou seja, ideia para quê? Para escrever, para criar uma crônica, para fazer um romance ou coisa parecida. Então, dos elementos que estão aqui, a única que refere-se à profissão de escritor é exatamente a que está na letra E, ou seja, a procura de uma ideia. Show de bola. Leia o texto abaixo e responda. Muito grande. Não. Meu coração não é maior que o mundo, é muito menor. Nele não cabe nem as minhas dores. Por isso gosto tanto de me contar. Por isso me dispo. Por isso me grito. Por isso frequento os jornais. Me exponho cruamente nas livrarias. Preciso de todos. Sim, meu coração é muito pequeno. Só agora vejo que nele não cabem os homens. Os homens estão cá fora, estão na rua. A rua é enorme, maior, muito maior do que eu esperava. Mas também a rua não cabe todos os homens. A rua é menor que o mundo. O mundo é grande, né? Então, essa reflexão sobre a grandeza do mundo. Ora, se ele fala sobre a grandeza do mundo, ele vai falar sobre a pequeneza dos homens, né? Sobre a questão de como nós somos pequenos, né? É por isso que ele frequenta jornais, é por isso que ele se expõe nas livrarias,
né? Porque por isso que ele grita, por isso que ele se despe, né? Por isso que ele tira a roupa, não roupa de algodão, a roupa de linho, mas a roupa, né, da máscara da realidade para poder compor suas poesias. Né? Carlos Drummond de Andrade, sempre fantástico, né? Maravilhoso. Tá? Uma característica do modernismo em evidência nesse texto. Ora, no texto, vocês, da questão para os itens, você vai ter que fazer uma reflexão sobre as características do modernismo. Por exemplo, o modernismo, ele prega o verso livre, né? A ausência de rima, os versos brancos. Nós temos isso aqui? Temos. Nós temos também, no modernismo, nós temos uma referência constantemente ao Brasil. Nós temos uma... Oswald de Andrade já fazia isso, já brincava com o país, né? Já brincava com o Brasil, já brincava com a língua. Então, tudo isso aí são características que a gente vai encontrar dentro do nosso modernismo. Né? Então, vamos lá. Uma característica do modernismo em evidência nesse texto é a apresentação de uma paródia da realidade brasileira. Vamos deixar aqui, vamos para outra questão. A aversão aos valores estrangeiros. Isso vai estar presente lá no comecinho do século, quando alguns, digamos assim, lusófonos, né? Quando alguns xenófobos, né? que ele tem aversão aos estrangeiros, pregavam, inclusive, reinvenção de palavras, como, por exemplo, a palavra, eles não aceitavam a palavra futebol, tentaram criar a palavra ludopédio, né? Então, mas isso não está presente no texto. É uma característica lá do iniciozinho do pré-modernismo ainda, mas não está presente no texto e não faz parte mesmo do modernismo, porque o próprio Oswald de Andrade vai criar a antropofagia, que é a necessidade de se aproveitar ao máximo a literatura estrangeira para depois se desfazer dos excrementos e ficar só com a essência boa que possa ajudar na construção da nossa literatura. E é por isso que a nossa literatura se fortaleceu tanto durante o século XX. Né? A busca do equilíbrio psicológico. Né? Nós vamos encontrar essa busca do equilíbrio psicológico dentro do modernismo. Né? É uma característica muito interessante, né? Lá de algum texto do Machado de Assis, né? Do próprio Lima Barreto, do pré-modernismo, mas dentro do modernismo não vamos encontrar. Vamos encontrar, sim, uma poesia muito intimista, uma literatura muito psicológica, como é o caso da literatura psicológica de Clarice Lispector. A preocupação do poeta com o seu papel no mundo. Disso aqui nós vamos encontrar alguma coisa disso aqui lá em João Cabral de Melo Neto, né? Mas não mesmo aqui na poesia do Carlos Drummond de Andrade, até que faz parte da preocupação do escritor modernista, mas não nessa poesia do Mário de Andrade. Presença de metalinguagem. A metalinguagem, a gente vai encontrar a metalinguagem quando o autor faz referência ao ato de escrever. Se dissesse assim, eu escrevo porque eu preciso perceber a grandeza do mundo. Aí nós teríamos metalinguagem, mas ele não diz isso, né? Mas no caso aí nós temos uma apresentação de uma paródia da realidade brasileira. Tá? O Brasil é pequeno diante do mundo, o homem é pequeno diante do Brasil, as ruas são pequenas diante das cidades, as cidades são pequenas diante do país e etc. Né? A gente vai mostrando aí, fazendo essa relação entre o coração dele, entre a rua, entre a cidade, entre o mundo. Então ele vai criando uma paródia, como se ele colocasse ele, a rua e o mundinho dele ali dentro do elemento maior que é o país, tá certo, gente? Então, vamos lá, recapitulando aqui. 2 descritores estudados hoje. Descritor 2 de respeito a quê? Aos elementos de referência e substituição, são os elementos de coesão. Gente, eu não sei como é que está o nível de vocês, de proficiência de vocês, no domínio dessas questões aí, porque eu não estou trabalhando redação com vocês, né? A Isabel sabe melhor do que eu. Mas, assim, se esforça o máximo para dominar esses elementos de coesão e, principalmente, utilizá-los na sua redação. Tá? Evite frases muito longas, mas evite frases muito curtas. Procure sempre utilizar uma conjunção ligando 2 orações, construindo um período um pouco maior. Tá, ok? E o descritor 4, que é o descritor que diz que nós devemos inferir ideias implícitas em um texto.
Então, descritor 1, nós vimos que diz devemos inferir ideias explícitas, informações explícitas. No D4, nós devemos perceber através do texto, claro, nas entrelinhas, as informações explícitas. E no descritor 2, nós devemos perceber quais são os elementos utilizados para substituir ou para anunciar outros elementos dentro de um texto, ok? Vamos encerrar aqui a nossa gravação. Ver aqui, onde é que a gente encerra, professor? Deve ser no mesmo lugar onde a gente começa. Está aqui. Pronto, gravação, encerrando. Gente, pois então, obrigado a vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Não, amanhã não, né? É sexta, né? Só agora segunda-feira. Segunda-feira a gente volta a trabalhar com as questões relacionadas ao Enem. Bom fim de semana para todos e até lá, se Deus quiser.